Olá, mais um Saber Direito Debate começando e hoje a nossa conversa é com o professor de Direito Administrativo e Eleitoral Franklin André Giannini. Ele dá aulas desde 2005 nos principais cursos preparatórios para concursos do Distrito Federal, ministra também treinamentos sobre licitações e contratos, dá palestras e ainda é autor do livro Lei 8.666 de 93, Licitações e Contratos Administrativos. Seja muito bem-vindo, professor, ao Saber Direito Debate. Obrigado, Mariana. Bom, professor, eu queria começar o nosso bate-papo. Você, no caso, é especialista em licitação, né? Que, inclusive, foi o tema das aulas. Para quem está pegando o bonde andando, assistindo aqui nosso programa pela primeira vez, vamos explicar direitinho o que é a licitação e em quais casos ela é necessária? Bom, como foi trabalhado em todas as aulas, inclusive nas questões com os alunos, a licitação basicamente é um procedimento que o poder público precisa, atendendo o princípio da legalidade, de realizar as compras e as vendas de bens que o poder público às vezes precisa desfazer. Então, é uma padronização de competição. Por essa razão, ele não só é utilizado para compras, assim como doações, concessões e às vezes até, quando a gente fala de concurso público, utiliza parte do seu procedimento baseado na Lei 8.666. Agora, é uma questão burocrática, né? A gente vê Sim. que muitas vezes, principalmente nos serviços públicos, a gente tem o problema da demora, né? É licitado, por exemplo, uma lista de remédios, até essa lista chegar, até quem precisa. Como é que funciona? É muito burocrático mesmo esse processo? Na verdade, quando você analisa todo o fundamento do surgimento da Lei 8.666, aquele momento que nós atravessávamos, um período pós-ditadura, uma nova Constituição, uma Constituição que abrangeu praticamente todos os assuntos que envolvem a vida civil e pública, o surgimento da Lei 8.666 foi fruto disso, né? Dessa necessidade de você ter na burocracia uma proteção das compras serem feitas de forma lícita, da competição ser justa, da transparência, né? Você tem momentos, procedimentos de publicidade que duram, no mínimo, na concorrência, 45 dias, recursos em várias etapas, a possibilidade do cidadão impugnar. Então, todas essas medidas de proteção acabou gerando um monstro burocrático que é como se coloca hoje. Existe uma média de tempo, né? Quanto tempo dura uma licitação até o processo que ela é instalada e até finalizada? Olha, eu posso dizer para você que um procedimento licitatório, por mais otimista que nós sejamos, não dura menos que 6 meses. Ou seja, a burocracia também reflete um pouco na ineficiência do serviço? Sim, porque às vezes o próprio servidor, preocupado com... a gente tem um grande número de pessoas sendo demitidas por causa das improbidades administrativas, né? E grande parte delas é o manuseio equivocado, ou às vezes até ilícito, da Lei 8.666. Então, o servidor público ele fica completamente preocupado, tenso, e acaba encontrando na burocracia e na morosidade uma segurança. Falando, não, vou seguir exatamente o que está aqui. E aí acaba que um procedimento licitatório da 8.666, como a gente citou, de 6 meses, ser uma coisa rotineira, infelizmente. Você citou a improbidade administrativa. Tem como a gente dar um exemplo prático para quem está em casa entender melhor de que forma que esses servidores, enfim, políticos, infringem essa lei? Ah, sim. O campeão de todos são as dispensas de licitação, né? Você tem alguns autoridades, alguns chefes do executivo que usam da emergência, da dispensa por um critério de valor e até pela inexigibilidade de tentar acelerar esse processo. E pode parecer até uma coisa assim, que eu vou falar, pode gerar alguma discussão, mas alguns administradores fazem isso de boa fé, querendo agilizar o processo, mas fazem sem embasamento teórico, sem uma equipe bem formada sobre o assunto, e acaba fazendo besteira. É óbvio que existem aqueles que utilizam de má fé para poder burlar, para poder direcionar, para poder contratar seus asseclas, né? Mas a gente sabe que existem pessoas bem intencionadas que acabam infringindo algumas normas por falta de conhecimento técnico e teórico. E existe uma solução para essa problemática toda, né, dessa demora das licitações? Sem dúvida nenhuma, capacitação. A gente, andando pelo Brasil, já deu alguns treinamentos em Tocantins e na Bahia, você percebe claramente que as pessoas que entram no serviço público, elas entram completamente, apesar de ter aquele conhecimento médio, né, do que ele se preparou para o concurso, mas a prática é bem diferente, nós sabemos disso. A prática ela traz em si uma série de detalhes que na hora do concurso público você nem se dá conta. Então, por essa razão, a capacitação e a meritocracia
você estabelecer que quem trabalha com licitação deve ser uma função comissionada, ele deve ganhar um pouco a mais por isso, ele deve ter treinamento específico, a capacitação em licitação é muito cara, né? Eu estava comentando um pouco antes com alguns amigos aqui que para você hoje deixar um servidor público treinado, afiado em determinadas licitações, não em todas, né? Porque você tem licitação para obra, produto, tecnologia, etc. Você pode chegar a levar ali talvez 2 anos. Isso tudo. E custar talvez a casa de 60, 70 mil reais. Ou seja, para o governo é muito dispendioso. É muito dispendioso, né? Aí a gente já volta à questão do servidor público. Por que é importante você ter o servidor público treinado? Porque é esse indivíduo que vai manter o conhecimento dentro do órgão e vai trazer a eficácia, a eficiência nesses procedimentos que são morosos. Agora, a gente estava falando a respeito da lei e existem projetos tramitando no Congresso Nacional para a reforma dessa lei. É necessária essa reforma? Sim. O direito ele é uma coisa viva. As necessidades são prementes, são cotidianas, são a cada momento, a cada etapa que surge, nós temos necessidade de uma alteração. Para você ter uma ideia, os valores da 8666 não se mudam desde 93. Quando eu estabeleço que uma concorrência está no valor acima de 1,5 milhão para obras, esse valor é de 1993. Nós já temos muito tempo, tem uma defasagem natural, né? Então, existem vários projetos tramitando e, infelizmente, o que acaba acontecendo? Acaba que o governo precisa, muitas vezes, editar medidas provisórias, né? Que vão alterar um ou outro ponto, situações muito pontuais, como, por exemplo, o regime diferenciado de contratação, que foi especificamente para a Copa, e aí uma coisa que era para ser para a Copa acaba sendo estendida para a compra de medicamento, para a construção do hospital, e aí você vai trabalhando e transformando uma coxa de retalhos. Então, é necessário um novo marco de licitação no Brasil, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, existe algum tipo de retrabalho, né? O servidor público vai lá, faz e tem que chamar alguém de fora para consertar o que foi feito de forma errada? O que existe, muitas vezes, é que o servidor público, por mais bem intencionado que ele seja, ele acaba ficando escravo da própria legislação. E é difícil para o agente público trabalhar no mundo licitatório, porque hoje ele está ali, é outro momento, por um capricho ele não está mais. Todo o conhecimento que ele adquiriu é perdido. Professor, te peço agora um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo aqui no Saber Direito Debate. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje, aqui com a gente no programa, o professor Franklin Andrejanini. Professor, o senhor dá aula, então, há mais de 10 anos, especialista já em concurso, vamos dizer assim? É, bastante. Hoje, essa nova profissão, né, concurseiro, já virou quase que uma profissão, né? Realmente. Como é que se enxerga isso? Olha, acho que a coisa mais difícil da vida de um ser humano é a estabilidade. É a tranquilidade sobre o que ele vai ganhar no final do mês e saber que ele tem ali uma progressão estável, uma tranquilidade, ele tem um horizonte que ele pode analisar com tranquilidade. Então, isso faz do concurso público a meca de uma tranquilidade na vida. Eu acho que, além de tudo isso, você tem todas os grandes problemas econômicos, as demissões, que traz ainda mais a necessidade do cara falar, eu preciso de algo seguro. E isso cria uma legião de pessoas atrás desse sonho. Mas a gente sabe também que isso acarreta um outro problema que muita gente faz só ter estabilidade. Sim. E aí acaba infeliz, acaba aquele servidor público que não faz além do que é possível e fica naquela zona de conforto. Isso também é um problema? Muito. A máquina sofre muito com isso. Se você conversar com servidores mais antigos, de alguns tribunais, inclusive da STF, é muito comum eles falarem, os novos concursandos, os novos empossados, eles não querem trabalhar, eles não querem pegar no pesado, é a gente que pega. E você pode perceber que isso tem um ponto de verdade, porque é muito comum as pessoas falarem assim, vou passar para não trabalhar. É uma cultura, né? Sim, cultura errada. Exato, e aquela cultura da inércia, da lerdeza, né? Daquela coisa assim, quase que lenta por natureza. Uhum. Então, acaba acontecendo que a administração pública faz uma bruta estrutura para poder selecionar essa pessoa e, infelizmente, o que acaba entrando, apesar de serem pessoas extremamente inteligentes, eram pessoas que, às vezes, não são tão comprometidas. E aí acaba que isso reflete
como a gente já falou, até no procedimento licitatório. E acontece também deles decorarem, né? Literalmente, decorar a matéria para passar, mas não ser qualificado para aquele posto. Às vezes a gente tem hoje no Enem, né, uma preocupação, fazendo um comparativo, com um indivíduo que é mais inteligente e menos decorador. Menos que sabe sentença, que decorou ideias. Porque nós, para darmos aulas em concurso, você precisa ser muito minimalista. Você precisa sintetizar. Você acaba não podendo aprofundar em demasia. Você vê que em alguns concursos, em alguns cursinhos, você recebe ali a incumbência de trabalhar toda a Lei 8666 em 3 encontros. Não dá tempo. É muito pouco. E acaba que você precisa focalizar, porque é uma questão econômica, porque o aluno também não quer pagar um curso com a preparação mais aprofundada. Não é culpa do empresário, porque o empresário fornece aquilo que o aluno quer. E aí esse aluno compra barato, recebe barato, decora tudo, e quando ele chega lá no serviço público, ele deveria saber licitação, tem que passar por todo um trabalho de capacitação, porque ele não sabe. É uma bola de neve. Com certeza. É uma coisa endêmica, que acaba trazendo pessoas extremamente inteligentes, mas que às vezes o tipo de conhecimento que elas têm não será utilizado. Agora, com essa crise, professor, muito se fala nos concursos que não vão acontecer. Sim. Como é que está esse clima tenso dentro de sala? Pessoas que estão se preparando há anos, né, e recebem essa bomba, não vai ter mais concurso público. Mariana, na verdade, o que acaba acontecendo é que as pessoas que já têm uma preparação mais madura, elas não se abalam. Né? Elas falam, bom, vai segurar ali 1 ano, vai segurar 18 meses, mas o concurso que eu quero exige realmente 2, 3 anos e eu vou continuar me preparando. Tem gente que achou bom. Sim, sim. A gente sabe que tem concurso que sempre haverá. Segurança, saúde e educação não para. A lei de responsabilidade fiscal é clara sobre isso. Agora, o que a gente tem que entender é que aqueles concursos que têm uma remuneração maior, eles demandam mais tempo. Hoje, uma média de preparação não dura menos que 2 anos e meio. Óbvio, nós temos algumas exceções, mas são pessoas que tiveram a vida inteira uma educação que reflete no estudo para o concurso. Uma base mais qualificada. Teve um excelente nível médio, já fala uma segunda língua, sabe muito bem matemática, o português não é um problema. E 90% dos alunos não é essa a realidade. É aquele indivíduo que teve um nível médio deficiente, que não tem uma leitura coesa, não tem uma boa interpretação de texto. E ele precisa de ajuda. E encontra no professor do cursinho, às vezes o amigo, o conselheiro, o professor e tudo que a gente puder ser. Até psicólogo. Era isso que eu ia te perguntar. Até psicólogo. Nas aulas, né, no dia a dia mesmo, tem muito disso, do aluno chegar, professor, eu preciso passar, me dá uma dica, estou desesperado. Tem, às vezes as pessoas chegam, Franklin, já ouvi isso, a minha esposa está reclamando porque eu não fico em casa, meus filhos, ou é uma moça que o namorado está muito carente, e aí está brigando porque não se sai mais. Tem uma série de problemas. A pessoa fala, professor, mas eu sou religioso, eu preciso passar. Eu falei, eu sei, mas Deus é justo, Ele vai dar de acordo com a obra. É complicado, porque você está trabalhando ali com sonhos, né? Com esperança. Esperança de uma vida melhor, de cuidar melhor dos filhos. Só que toda a lei da colheita exige a lei do plantio, né? Tem que haver preparação, não tem jeito. E aí são anos de estudo mesmo, não tem como escapar. Não tem jeito. E esse tempo vai aumentando, Mariana. À medida que a preparação vai se profissionalizando, esse tempo tende a aumentar. Quando eu comecei a dar aula, a gente falava em 1 ano e meio. Hoje eu já falo em 2 anos e meio. Até porque com a concorrência cada vez, né, crescente. Exatamente. Hoje é comum as pessoas falarem, eu não vou fazer faculdade, eu vou preparar para concurso. É melhor para mim. Uma coisa que em 2004, 2005, em 2004 eu era coordenador de preparatório, né, eu comecei a dar aula em 2005, a gente falava, olha, pai, calma. E o pai, às vezes, exigia de um menino de 17, 18 anos aprender direito, que na faculdade a gente leva 5. É uma coisa assim que assusta. Essa cobrança também vem de casa muitas vezes, né? Sim. O pai, servidor público. E passou naquela época que ele nem passou, né? Foi chamado, veio para Brasília, ganhou apartamento, ganhou carro, ganhou casa e exige do filho uma postura diferenciada. E às vezes o filho vai encarar uma competição absurda, uma pressão interna e a cada prova uma cobrança. E aí passou com 2, 3 meses, né? De estudo, é muito pouco. É muita ingenuidade achar que uma pessoa em 2 meses e meio vai estar preparada para passar no concurso, né?
É triste você ver aquelas amadas vozinhas pagando inscrição para o netinho. Vai lá, meu filho, quem sabe você passa. Eu falo, gente, você está colocando uma pressão numa criança, tem 18, 19 anos ali. E talvez esse não é o único caminho, às vezes nem é o caminho que a pessoa quer trilhar, né? Às vezes tem pessoas que falam que depois que passaram, né, ficam lá para cumprir horário, porque não é aquilo que ele quer. Mas a segurança dos 5, 7, 8 mil por mês fala mais alto. Perfeito. Professor, agora um outro assunto a respeito da educação à distância. Muita gente hoje em dia também tem estudado à distância, com a facilidade da tecnologia, os cursinhos também oferecem cursos online, né? Sim. Como é que o senhor enxerga isso? É eficaz? Olha, eu acho que tudo depende do público. Nós temos hoje, como a gente já comentou, 90%, do meu ponto de vista, posso estar errado na estatística, posso estar sendo até leviano, mas 90% ele não se adapta com o EAD. O EAD ele deve ser introduzido como uma ferramenta de apoio. Esse aluno, ele já teve dificuldades no nível médio, ele precisa ver o professor, ele precisa conversar com o professor. Mesmo, Mariana, que a aula seja a mesma aula, mas o mesmo conteúdo, ali numa carteira. Mas ali, aquele clima, o amigo, o lanchinho, o intervalo, o quadro. Então, tudo isso, a pessoa ela não está pronta para ter a disciplina. Agora, quem consegue ter a disciplina para estudar sozinho, é fantástico. Porque você colocar em preço o valor que está a gasolina hoje, a manutenção de veículo, o deslocamento para o cursinho, o tempo que você gasta para ir ao cursinho. Se você somar só o tempo que você gasta em trânsito, é o tempo suficiente para você estudar EAD. É verdade. O problema é que o EAD veio de uma maneira muito, como poderia dizer, muito avassaladora. E alguns cursinhos, como a gente sabe em Brasília, quebraram, grandes cursos, e algumas pessoas, nessa ilusão do EAD, por não conseguirem, fizeram EAD e não conseguiram, e agora estão voltando para o presencial. Então depende muito do indivíduo e não do meio. O meio apenas ele facilita o que você quer. É o indivíduo que vai definir qual o tipo de estrutura que ele precisa. Tá certo. Professor, a gente faz agora mais uma pausa bem rapidinha e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta, hoje aqui com o professor Franklin Andrejanini. Professor, eu comentei no início aqui do programa que você é autor de um livro, mas teve uma base aí galgada durante muitos anos com outros livros. Eu queria que você comentasse um pouquinho para quem está em casa, né, entender por onde que começa a estudar nessa matéria que é tão importante que é a licitação. É muito importante, em primeiro lugar, diferenciar os autores que trabalham para o sistema licitatório do dia a dia, da prática, né? Você que é servidor público, você que utiliza a licitação como trabalho, né? Vamos pensar assim, é o embasamento profissional. E eu tive influência, primeiramente, eu acho que de todos os operadores do direito, da minha área de direito administrativo, que foi óbvio Eli Lopes Meirelles. Não tenho nem o que comparar, uma pessoa assim que admiro ele como ser humano, como pai e como autor, que é fantástico a simplicidade dele, e eu sempre quis copiar. E a Maria Silvia, com a visão arrojada, moderna dela, me trouxe muitos atributos, né? Mas quando eu estudei Marçal Justem Filho e Ulisses Jacobi Fernandes, aí eu falei, eu quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar, eu fui decidido no meio da faculdade. Tanto é que a minha monografia, eu comecei a trabalhar com licitação, comecei a dar aula com licitação ainda na época da faculdade. Isso é bem comum, né? Porque é difícil você saber em qual área vai focar. E foi engraçado, porque eu trabalhava na área educacional, fui professor de inglês e eu gostava de dar aula. E algumas pessoas me convidaram para poder ajudar. E como eu estudava, né, preparei algumas coisas e fui aprovado e comecei a dar aula. E a partir dali, o Marçal Justem Filho o Marçal e o Ulisses Jacobi foi minha principal influência na área licitatória. O direito administrativo quem me ensinou foi o Eli Lopes e a Maria Silvia. Mas a licitação foi o Marçal e o Ulisses Jacobi, que o Ulisses Jacobi, inclusive, aqui de Brasília. Eles são pessoas assim que têm um conhecimento fantástico, isso me impulsionou muito. E como a minha vida sempre foi capacitação e concurso, chegou a hora de produzir minha obra. E óbvio, resultou neste livro aqui. Exatamente. Quanto tempo para desenvolver esse livro, professor? Olha,
A primeira edição, eu ainda estava na faculdade. Jura? Foi uma edição voltada para concurso. E a segunda edição demorou aproximadamente 3 anos, porque eu reescrevi todo ele. E eu até brinco com alguns amigos que toda vez que estava pronta, nascia um filho, e aí você voltava e tinha que fazer tudo. Mas demorou 2 para 3 anos para poder fechar a segunda edição. Agora, é uma obra mais voltada realmente para quem está buscando um concurso público, uma obra mais com casos práticos? Me conta um pouquinho do que o aluno vai encontrar nesse livro. O objetivo da obra, porque se você olhar as grandes literaturas sobre licitações, elas são extremamente técnicas. E o aluno que se prepara para concurso, ele não pode ter essa linguagem, ele não tem precisa. Esse conhecimento, né, também. Ele não precisa, né? Ele precisa de uma visão muito mais prática, né? Uma conceituação, uma ritmificação do procedimento licitatório. Então, a ideia da obra é ser uma coisa simples, mas sem perder a profundidade necessária para ele trabalhar os concursos de nível médio, analista administrativo e até uma boa base para concursos de auditoria e orçamento. E aqui é bacana para o aluno porque tem resumo do capítulo, Sim. Tem os artigos comentados, então às vezes não entendeu, lá no final vai ter uma... É toda aquela estratégia, até aquela dinâmica do concurso, né? Dá matéria, resume, monta esquemas, mapa mental, exercícios e comentários. Sempre muito bem detalhado, linguagem simples e acessível. Agora, a tecnologia, na sua opinião, professor, ajuda ou atrapalha esse estudante que às vezes vai no Google, né, procurar? Porque tem isso, né? É uma faca de 2 gumes. Tem. O grande problema é que, por você ter um grande acesso a conteúdo, é muito difícil saber qual é o conteúdo correto. Você, por exemplo, vir num site da TV Justiça, do STF, você tem segurança. Você sabe o que está sendo dito ali é correto. Mas tem muitos blogs, muitos autores que fazem e que as pessoas não sabem que são excelentes autores, mas é a confiança. Então, a internet traz um benefício, mas deve haver um filtro que é o estudante. Tem que tomar cuidado. Porque senão acaba aprendendo errado. É complicado mudar isso depois. Existe alguma dica, então, para dar aos estudantes de Direito e também de cursinho, né? O que é preciso realmente para aprender e não decorar? Porque é algo bem... um paradigma hoje em dia, né? Uma coisa que eu costumo sempre de trabalhar com os meus alunos, o direito administrativo, que é um direito muito teórico, né? Teorias como do ato administrativo, é trazer para a vida prática. É você olhar uma reportagem sobre uma licença, sobre uma multa, sobre uma licitação. Qual foi a modalidade? Quando abriu o edital? Quem foi o presidente da comissão de licitação? Você tentar trazer para a sua vida. Porque o procedimento, os princípios da licitação, você pode utilizar na sua vida. Busca pela proposta mais vantajosa, a gente usa quando vai comprar um sapato, um carro. Então, esses princípios vão te ajudar. E você não precisa decorar isso. É uma coisa que você já usa. E você só precisa transformar aquilo numa linguagem jurídica. Como que isso é dentro do direito? Essa coisa de eu comprar um alface, comprar arroz ou comprar um sapato. Então, é essa coisa de você trazer o direito para a sua vida. O que acontece é que as pessoas acham que estudar o direito é apenas no cursinho. Não, é no seu dia a dia. É aprendendo que quando você entra num ônibus, geralmente é uma concessão. Quando você pega seu carro, você tem uma licença no seu bolso. E assim por diante. É esse cotidiano do direito que faz você não precisar decorar e sim entender. Na verdade, se a gente for pensar, o governo, na verdade, faz aquela relação de custo-benefício, né, com cada serviço que contrata. Exatamente. Eles têm orçamento, eles têm uma lógica. Quem aqui não define, vamos viajar no final do ano? Aquilo é uma diretriz orçamentária. E a gente tem que mover toda uma estrutura administrativa para poder focalizar naquele objetivo. E analisar o melhor destino, o melhor preço, da mesma forma que o governo analisa também a melhor empresa para prestar o serviço. E a gente faz isso todo dia. Então, não precisa decorar, é uma coisa que está no seu cotidiano. É só aplicar. Professor, hoje em dia a gente vê também a figura do coaching, né? Como o salvador da pátria para alguém passar no concurso. Resolve mesmo? Como é que está isso? Vamos deixar bem claro alguns termos e algumas ideias, né? Primeiramente, o indivíduo hoje demora em torno de 2 anos e meio para estudar, para poder passar, né? Ter sua aprovação, sua posse. O grande problema é que, geralmente, e o que eu vou falar, eu sempre fico preocupado, porque a gente fala numa sala diferente de falar aqui gravado, é que o primeiro ano de preparação é um ano de experiências e nem tanto de conhecimento. É ali que o indivíduo vai perceber como ele aprende, qual é o melhor material, qual é o melhor lugar e etc. Então, para a grande maioria dos alunos, eu acho que o primeiro ano é meio que um pouco perdido. Geralmente, ele acaba pegando o ritmo depois. E o coach, ele tem a função de tentar
que isso não aconteça, que ele não perca esse tempo nesse primeiro ano. Né? Eu sempre gosto de indicar que o ideal é que numa primeira consulta você consulte um psicólogo. Analise seu perfil, veja como você aprende, veja sua fisiologia no estudar. Você não estuda com barulho, você tem talvez uma deficiência vitamínica, talvez um problema psicológico, um déficit de atenção, você não sabe. E esse psicólogo, montando ali toda uma perícia, manda essa documentação para o coach. E o coach vai poder turbinar esse indivíduo que ele sabe quem é de verdade. Porque uma coisa é olhar para você e falar, eu acho que você é isso. Outra coisa é entender como você funciona. E somos máquinas. Temos um tempo X para poder aprender, um limite de estudo por dia, etc. Tudo isso tem que ser levado em consideração. A preparação cada vez está mais profissional. Vale a pena, então. Muito. Tá certo. Professor, agradeço suas explicações, nosso bate-papo aqui no Saber Direito Debate. Obrigado a você. O Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também encontra a nossa programação no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo encontro. Tchau.